Ok. 12. Tá, pois, portanto, não conseguia vê-lo. Pronto, doutor, Sim, então é aquilo, qual era o meu objetivo inicial? Há dias eu sim. recebi uma inquietação de um aluno que por acaso tem Uhum. um website na internet e ele estava Ok. confuso porque ele teve acesso às imagens destes 5 jovens que foram mortos aí em Viana, Capalanca. Não sei se ouviu Uhum. esse caso. Pois, Sim, 5 sim, jovens acompanha foram um pouco mortos. nas redes sociais. Sim, ele esteve lá no local, conseguiu filmar e como as imagens eram chocantes, aí surgiu a dúvida. Ok. Deve ou não usar aquelas imagens para o material jornalístico? Havia 2 inquietações. Se ele ocultasse as imagens, o nível de engajamento que ele teria seria muito reduzido. Se ele exibisse as imagens tal como os corpos estão no chão, ele teria um engajamento muito e uma audiência muito mais ativa e pronto, o conteúdo poderia ser espalhado para mais gente. Mas aí levanta-se, como eu tenho muito insistido nessa questão de ética, porque a ética é que diferencia o jornalista dos outros profissionais de comunicação, principalmente na internet. Hoje em dia confunde-se qualquer youtuber, qualquer tiktoker, ou facebooker, confunde-se com jornalista. E eu digo sempre, não, uma das coisas que nos diferencia é mesmo a ética. Nós nos regemos através de um código, através de regras, princípios, diferentemente dos outros profissionais. Mas como senti que não fui muito convincente, eu disse, vou procurar o doutor Chingano, que entende bem dessas matérias, para ver se nos dá um esclarecimento sobre quando é que podemos usar imagens chocantes ou vídeos chocantes e quando é que não podemos, quando é que estamos a ferir os princípios da ética, quando é que não estamos. Esse é só um caso. O outro caso, por exemplo, uma jovem foi violada no bairro Malangino e chegaram-nos imagens da pessoa, né, completamente despida e morta e pronto. E também ficou-se naquela dúvida. Nós sabíamos que se a imagem fosse divulgada como está, entre aspas, a notícia seria um sucesso, né, com as devidas aspas. Uhum. Mas se Sim, nós sim. ocultássemos, pronto, pouca gente ia ceder à notícia. Então, essas questões que às vezes nós temos e que não sabemos como decidir, como proceder. Então, queria um esclarecimento assim, um pouco mais aprofundado sobre essas matérias, já que o professor é docente nessas áreas relacionadas à ética e deontologia profissional dos jornalistas. Muito bem, caro Francisco. A pergunta, de fato, está bem colocada, está muito bem formulada. Não sei se assim me ouve. Estou a ouvir, sim, perfeitamente. Muito bem, sim. Dizia a questão está muito bem colocada e é uma questão pertinente do dia a dia dos profissionais, particularmente jornalistas. E, de fato, a questão é ainda mais pertinente, uma vez que os meios de comunicações digitais estão a ganhar cada vez mais audiência e ter muito público, muitos internautas. De fato, os princípios, orientações de ética e deontologia profissionais orientam no sentido de que estas imagens, em linhas gerais, sobretudo imagens chocantes, muito violentas e, eventualmente, muito sexo, muito sangue, a linha geral é que devem ser evitadas. Mas podem ter também interesse jornalístico, naquela linha que dizia, em outros termos, e a questão é quando é que, por exemplo, essas imagens chocantes, esse sangue, esse sexo, pode ter interesse jornalístico. Exatamente. Quando, portanto, forem elementos que ajudem a informar. Explico-me. No caso daquelas imagens dos jovens em Viana, Capalanca, por exemplo, o jornalista pode divulgar aquelas partes do sangue, a penetração dos tiros, coisas do gênero, exatamente para mostrar às pessoas o grau de violência do assassinato que ocorreu. Portanto, o que estiver a mais disto é puro sensacionalismo e deve ser evitado.
mas quando estas imagens chocantes, estes pormenores, estes detalhes de sexo, de sangue, de imagem, ajudam a informar, então é conveniente que nós, do ponto de vista jornalístico, apresentemos estes pormenores, porque de fato acrescenta valor em termos de informação. O que ocorre às vezes é, portanto, o exagero, o sensacionalismo, aproveitar-se disso para ganhar. E aqui na internet o perigo é maior, porque naturalmente quantos mais cliques tiver, isso tem consequências práticas para os produtores, porque com isso podem ter mais ingressos, podem ganhar mais fama e, enfim, progredir na sua carreira. Mas, do ponto de vista deontológico da profissão, aquilo que nos deve orientar é, de fato, isto. Só vamos apresentar estes pormenores, estes detalhes de sangue, de sexo, se forem elementos que ajudem a informar. Dão-nos pormenores, detalhes que façam com que, de fato, os nossos internautas, a nossa audiência, possa melhor estar informado, ter uma informação mais completa deste caso, deste fenômeno, destas ocorrências. E demos exemplo nesses casos, mesmo em relação àquela jovem, podemos apresentar algumas partes íntimas, não se calhar tão explícita para dar aquela ideia de pornografia, mas para tentar mostrar como foi violentado, a que ponto chegou. Porque se isto ficar apenas por palavras, não vai informar em termos de imagem. Portanto, nós também temos de informar com as próprias imagens. E tirando os excessos, naturalmente, aquilo que não adiciona valor informativo, devemos retirar. Podemos encobrir. E depois tem também o lado da sensibilidade, da cortesia, da elevação da cultura, da urbanidade, e termos também respeito com a nossa audiência, porque cada um de nós, cada um de vocês que estão desse lado como produtores, granjeou já uma fama, tem uma audiência, tem um público, internauta, números consideráveis que lhes acompanham, e essas pessoas gostariam também, muitas vezes, não ser feridas na sua sensibilidade. E nós devemos ter em conta estes pormenores para não sermos, sei lá, muito brutais, muito grosseiros. Então, há questões que até, quando virmos que, de fato, não tem mais-valia informativa, não acrescenta nada em termos de informação, então vamos procurar evitar. Esta é a orientação em termos de princípios de deontologia. Exatamente. Quer dizer, no fundo é buscar um equilíbrio, né, entre a salvaguarda da honra e da imagem da pessoa e o interesse de informar os fatos com mais detalhes possíveis. É buscar um equilíbrio entre esses dois interesses. Esses dois interesses, mas há aqueles casos até que às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa famosa, ou até em alguns casos uma pessoa, sei lá, que a sua moral, sei lá, a sua consciência não acusa nada e se expõe. Ela própria toma essa iniciativa. Então, o jornalista fica, pronto, a fonte abriu-nos estas prerrogativas e, portanto, eu poderia avançar. Mas mesmo nesses casos, nós, por exemplo, temos, portanto, digamos, beneplácito, ou seja, o aval da fonte que possa expor como bem quiser, como bem entender, mas ainda devemos olhar do lado da audiência. Exatamente. Ou seja, a questão de cortesia, a questão de educação, de valores. Respeitar a sensibilidade respeitar a sensibilidade da nossa Exatamente. audiência, sim, porque esse elemento também, a forma como nós nos comunicamos, como nós apresentamos os fatos, as coisas, diz muito da nossa educação, da nossa cultura. E há pessoas que eventualmente... Daquilo que nós prezamos enquanto valores. Valores, sim. Eventualmente nos seguiam porque achávamos que eram pessoas que salvaguardavam essas coisas e quando perdemos-nos nisto,
podemos começar a perder audiência, a perder internautas, de um lado. E esse também é um lado que deve ser naturalmente acautelado. Eu, há dias, ouvi um influenciador, não me recordo o país, mas é da Ásia Menor, portanto, esses países que têm grande influência do Islão, e as pessoas ficaram admiradas como que ele, na sua página no YouTube, tinha mais de 2 milhões de presença, de pessoas, de fãs. E ele disse que o segredo, de um lado, é mesmo isso, respeitar as minhas audiências, o meu público. Quer dizer, nós temos o nosso tema, os nossos assuntos, brincamos, fizemos tudo o que chama a atenção das pessoas, mas prezamos-nos muito com respeito. E, de fato, nós conhecemos a cultura daquela gente, as pessoas que exageram e não respeitam os seus valores, a sua religião, a sua cultura, são banidos, não? Em alguns casos com muita violência. Portanto, é um pouco nisso. Nós não tanto por medo, não é questão de liberdade ou não liberdade, mas é uma questão da vida, da dignidade, da vida das pessoas, que para nós contam de que maneira e devem ser para nós também uma bússola, porque estamos, de certo modo, não só para nos servirmos deste meio para os nossos interesses, maximizarmos os nossos ganhos, mas também, com esse ganho, ajudarmos os outros, que os outros também cresçam, que a cultura cresça, que a própria profissão cresça, que haja progresso da humanidade, progresso da nossa sociedade. Portanto, é preciso termos essas balizas e é ali onde as pessoas, de fato, vão começar a diferenciar de quem é amador, quem é um mero curioso e de quem é realmente um profissional. Muito bem, muito bem. Muito bem, doutor. Ficou o assunto esclarecido e bem esclarecido. Já agora eu vou aproveitar o ensejo para convidá-lo, pelo menos uma vez por semana, fazer abordagem sobre essas questões mesmo de ética, né? Qual é a ideia? Sim, Nós vamos ir analisando os sites de notícias que existem na internet e sempre que nos depararmos com alguma notícia divulgada e que fere princípios éticos e deontológicos, então nós vamos chamá-los novamente para tecer alguns comentários. Mas tem de ser ao vivo, através de live no Facebook. No Facebook, pronto, esse é o desafio. Que veja essa questão do... Vamos ficar com esse desafio. Eu tenho todo o interesse também em melhorar as minhas ferramentas e as minhas tecnologias, não só por estes lives que eventualmente vamos fazendo convosco. Eu assino por baixo esta solicitação, concordo, porque aqui tem um elemento desafiante que é muito útil, prático, analisar casos concretos que estão a ocorrer. Portanto, aí juntamos a academia, a teoria com a prática. Exatamente. E tiramos as lições, tiramos as orientações de situações semelhantes, como o profissional que esteja interessado com esses aspectos para se fazer a diferença com os outros, pode naturalmente atuar, porque muitas vezes, de fato, o que nos falta são os critérios de orientação em questões práticas, como nós podemos proceder nessas situações. É isso mesmo que falta. E nós queremos, de alguma forma, com estas lives, contribuir para que os futuros profissionais da classe da comunicação social possam começar a profissão mais orientados com princípios éticos e não fazer tudo à toa, como se diz na gíria. Na gíria, sim. Pode contar comigo, eu estou à disposição, depois poderemos acertar os pormenores de quando poderemos fazer isto com uma certa regularidade. Estou interessado, até porque tenho também, sobretudo nesse segundo semestre, vou ter alunos com a cadeira de ética e de ontologia e lhes mandarei sempre esses links para eles enriquecer já em termos de exemplos de situações concretas, tendo em conta a nossa realidade. Exato. Muito obrigado, doutor Zingado. Vamos continuar a interagir e então a próxima semana eu volto para mais um tema, então. Foi um prazer enorme e muito obrigado pelo convite. E para nós também desse lado é um aprendizado e fico muito orgulhoso. O meu antigo estudante está a avançar, a progredir de que maneira nesses aspectos
é aquilo que eu sempre digo, mesmo aos estudantes, a tecnologia do futuro, as vossas tecnologias, portanto, são esses, não fiquem a chorar se não há emprego na televisão, se não conseguem um casting por aí em diante, porque vocês, com essas ferramentas todas que temos, com o know-how que poder ter, com a experiência, com o começar, experimentar, vocês podem fazer muita coisa e, de fato, ser uma diferença e avançar bastante, não ficarmos com as mãos cruzadas a chorar. E está ali Exatamente. À o espera que o emprego Francisco. caia dos céus. Não podemos Sabe? fazer muita coisa, de fato. Hoje o mundo é diferente. Exato. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, ficamos com estes desafios. Pode contar comigo e até as próximas ocasiões, mesmo também assuntos sobre, por exemplo, porque isso está também ligado com as novas tecnologias, a questão de tecnologia de blockchain, as questões das moedas digitais ou criptomoedas, quais são as incidências que estão a ter no nosso país, em Luanda. Portanto, nós temos pessoas que estão muito avançadas, que controlam, por exemplo, cerca de 4.000 angolanos que estão envolvidos nesses negócios, nessas atividades. E se um dia vocês tiverem isso em pauta, também podem contar conosco, que nós vamos dar o endereço para ajudar a Feliz nossa coincidência, até porque temos mesmo. Se puder, quando me enviar o e-mail, se me puder também enviar o contato, agradecia. Não há problema. Eu depois mando e vocês depois veem os pormenores com a pessoa. Assim. Tá bem, doutor. Muito obrigado e até a próxima, então. Bom trabalho, Francisco. Tudo de bom com você. Obrigado.